Olá, pessoal, boa noite. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que todos tenham tido uma excelente semana. Estamos aqui novamente para o nosso Servir Planetário 5. Então sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver de onde que vocês estão falando. A Mara está aqui em Santa Maria, aqui na nossa cidade, a Luciana em Recife. Deixa eu ver quem mais, a Suzana está lá em Portugal, a Luciana no Rio de Janeiro. Aqui tem a Maria da Conceição, primeira vez que participo, seja muito bem-vinda. A Renata está em Belo Horizonte, Doroteia em Novo Hamburgo, aqui pertinho, Sandra em Esteio, aqui também no Rio Grande. Então sejam, aqui a Tati está em Petrópolis, oi Tati, Maria Prado em Alfenas, sejam muito bem-vindos, e hoje para a gente iniciar aqui as nossas conversas iniciais, a gente não poderia deixar de comentar das energias dos últimos dias, que elas estão um pouco mais intensas, né? A gente poderia dizer assim, está subindo a energia. E por mais que esse ano as energias elas se mantenham, tenham se mantido muito baixas, né? Principalmente até agora, virou o ano e até agora a gente estava tendo uma sequência bem grande de energias mais baixas, a gente entende que vai subir, né? A gente poderia até usar uma expressão, né? Vai subir e nós precisamos nos preparar para isso. E esse é o tema que nós queríamos abordar um pouco hoje, né? Como que você está se preparando, como que individualmente e coletivamente nós podemos adentrar a estas faixas energéticas. Então, a pergunta que eu queria fazer para vocês é se vocês têm um entendimento que a humanidade, de uma forma geral, coletiva, né? Coletiva, não você individualmente, ela tem preparação para estas energias que devem estar adentrando de uma forma mais intensa, principalmente nesse ano e daqui para frente. Como que vocês entendem isso? Né? Se vocês percebem que há uma preparação ou nós vamos a temperatura junto, né? Aqui hoje ainda fez bastante calor, tá chovendo um pouquinho, agora vai dar uma melhorada, mas a gente estava numa onda de calor muito, muito forte aqui no Rio Grande do Sul. Acredito que no restante do Brasil, ali, isso deve tá por ali agora, né? Essa onda de calor. Foi muito calor mesmo, temperaturas em 40 e tantos graus. Estava vendo aqui as respostas, a maioria acredita que não, né? Não tem essa preparação, a maioria nem sabe o que está acontecendo, tem isso também. E São Paulo 35 graus hoje. Infelizmente, muitos não estão preparados, né? E até a gente poderia estender essa pergunta para a gente, se nós estamos preparados, porque a gente está falando em frequências como nós tivemos ontem, hoje, nos últimos 2, 3 dias, que elas se mantiveram mais altas. Para quem segue a gente lá no Instagram, nós até compartilhamos o gráfico lá e colocamos. Observem essa mancha branca. Essa mancha branca do gráfico, que ela representa que nós estamos codificando energia de quinta dimensão, energia quinta essenciada, né? E não era apenas uma linha que ela fazia ali esse pico, porque às vezes a gente tem uma linha perdida ali no meio, algum pico maior, né, que aconteceu, mas não, a gente tinha uma grande mancha branca nesse gráfico que ela indica que nós estamos tendo altas codificações de códigos, né, de energias. É um momento onde nós podemos estar nos aprimorando, nós estamos recebendo isso tudo. Porque se nós estamos aqui encarnados, tudo que é vivo aqui no planeta interage com esta energia. Interagindo com esta energia, atualiza, os alimentos se atualizam, né, as plantas se atualizam, os animais se atualizam, a gente se atualiza. Sempre que tem grandes manchas, dica, né, e a gente vem trazer esta informação hoje, é que nós teremos cada vez mais estas manchas brancas. Elas serão maiores,
elas serão... Tá falhando o áudio? Só me avisem. Tá falhando ou não? Falhando muito? Ué, deixa eu ver aqui. Vejam se continua falhando agora. Tá acontecendo algo, tá travando. Ixi, Maria. Voltou? Tá, ok, então. Voltou? Voltou? Só digam se voltou. É bem quando a gente ia dar a informação, falhou. É porque isso a gente poderia dizer que é uma... Como se fosse uma previsão, né? Na conexão, não no áudio. Uma previsão. O que é uma previsão? A gente está trazendo uma previsão diante das nossas conexões aqui, que esta energia ela vai se intensificar, e se intensificar bastante, tá? Bastante. Tá? O áudio está atrasado, né? Deve ser alguma coisa, então, no YouTube, tá? Porque para mim aqui tá bom, às vezes tem oscilação na plataforma, tá? É, internet, tá oscilando, a gente vai ter bastante entrada de energia. Bom, eu vou continuar aqui, porque o vídeo deve estar andando. Quem puder, saia e retorne, né? Porque eu acho que talvez atualizando, aumentar o meu som, mas o meu som, ele tá normal aqui. Ó, tem gente dizendo que tá normal, perfeito. Bom, eu vou continuar, tá? Acho que era no YouTube mesmo. Essa energia, essa mancha branca, então é essa a previsão que a gente quer trazer aqui. Eu não gosto de fazer previsões, tá? Mas a previsão diante do que a gente conectou aqui é que essa mancha branca, essas manchas brancas, elas vão se intensificar, tá? O que significa que estaremos codificando, interagindo mais com energias de quinta dimensão. Ou seja, né, tem gente perguntando o que vai acontecer, o que pode... O que pode acontecer é que tudo aqui que interage com isso tem modificações e transformações, tá? Dá um exemplo. A sua própria alimentação, a forma, não estou dizendo assim que a alimentação de que você vai mudar a alimentação. É como se as percepções da alimentação, elas vão modificando, tá? A forma que o seu corpo responde também, tá? Que ele responde a toda interação, a digestão, a todos os processos energéticos de trocas, tudo que você faz, você vai começar a perceber, né, algumas diferenças, algumas coisas que talvez a gente diria assim, é esquisito. E eu moro aqui no Rio Grande do Sul, vou dar um exemplo. Aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal tem por costume fazer bastante churrasco, né? Uh, estar sempre envolvido com isso, tá? A maioria está dizendo que o som tá bom, tá? Que o som tá bom. E que para mim ele acusa como bom também. O que que acontece? O que que aconteceu comigo? Para dar um exemplo aqui, tá? Não dá para perceber o que diz. Vou dar bom, eu vou falando, tá, pessoal? Porque tem várias pessoas que estão dizendo que tá ok, né? Que tá ok. Porque para mim, o que que aconteceu durante os últimos anos, assim, eu não consigo mais comer carne. Isso já faz uns 6 anos que eu não como mais, e até eu estava comentando, para quem assistiu a nossa live de domingo, que até minha mãe estava aqui e ela perguntou para mim assim: você não consegue mesmo comer carne? Tá todo mundo aqui comendo, você não fica com vontade de comer? Eu disse: não consigo. E ela falou: e você não come escondido? Daí eu falei para a mãe: "É, eu acho que eu já sou grandinho que chega para se eu quisesse comer carne eu vinha aqui e comia", né? Eu disse para ela. Mas aí eu expliquei que eu não consigo colocar na boca, é como se o gosto, a energia daquilo, ela não vai mais, tá? Ela não vai mais para mim. E, e eu acredito que essas entradas grandes de energia, elas vão fazer percepções, vamos chamar assim, nesse sentido, tá? Nesse sentido, nos 5 sentidos.
E até com isso, até o pessoal tinha feito um churrasco, e a Maria pegou um pedacinho de carne lá que ela botou muito grande na boca. E eu quis, né, pegar aquela carne para, assim com a boca, sabe, tirar um pedacinho menor para ela, e só de colocar ali já me deu enjoos, assim, de perceber aquele gosto, né? Então, o que que acontece? Eu estou dando exemplo da carne, não estou dizendo que carne, que nós vamos parar de comer carne, não é nada disso, tá? Ah, Mas o que eu quero dizer é que o nosso corpo ele vai se adequando com várias formas diferentes. Tem a questão, por exemplo, que a gente poderia dar o exemplo de açúcar, né? Tem muitas vezes que você se repugna, né? Essa é a palavra, você se repugna com o açúcar. Então, nós entrando nessas energias, nessas manchas brancas maiores, a energia que está interagindo com o nosso sistema todo, ela é quintessenciada, tá? Aqui eu estou falando mais da estrutura física. Então, vai ser natural as pessoas encontrarem algumas modificações, às vezes elas não vão entender direito aquilo, né? Por que que não está querendo, por que que não está gostando, por que que não... Só que entra toda parte também, a gente pode dizer, dos nossos chakras superiores, desde o cardíaco, subindo até o coronário, que vão ter muitas transformações de percepções, inclusive, né, na forma mental, na forma emocional, na forma de andamento de emoções, tá? Aonde a gente até dizia assim, elas vão pedir passagem. Lembra que a gente até falou que quando a gente demora muito para ver as nossas questões, às vezes a gente vai empurrando isso para baixo do tapete, né? E chega um momento que elas pedem passagem. E com essa subida muito forte de energia e a interação com a energia quintessenciada, né? Isso acaba trazendo à tona todo esse movimento de uma forma muito mais intensa. Tá vendo aqui os comentários de vocês, né? Açúcar. Eu gosto de um docinho ainda, tá? Eu gosto de um docinho. Eu vou explicar exatamente porque vocês têm curiosidade, né? Carne vermelha, não como, de jeito nenhum. Tá? Alguém perguntou ali como que eu fazia para ter proteína. Proteína, eu como bastante ovo, tá? Lá de vez em quando eu como peixe, só como tem que ser muito espaçado, né? Muito espaçado, assim, tipo uma vez a cada um mês e meio, senão eu também não consigo, né? Comer e aí é tilápia ali, alguma coisa assim. E às vezes eu como, né, um pouco de atum, assim, é isso, tá? Carne de frango, carne branca, como o pessoal chama, não consigo. Café, tomo, não muito, tá? É de manhã ali um pouquinho, raramente à tarde também. Tomo chimarrão bastante também e gosto de um docinho, né? Mas não colocar açúcar no café, nessas coisas eu não gosto, tá? Não, é um docinho ali, tipo um chocolate, uma vez uma coisa assim, né? Mas o nosso organismo ele vai se modificando. E para mim aconteceu muita, faço suplementação também com whey, com outras coisas ali também. Mas o que eu quero dizer assim, para mim esse processo, aí a gente entrou na alimentação, né? Eu sei que vocês são curiosos, não era esse o intuito, mas para mim essa coisa principalmente da carne começou a acontecer quando eu entrei definitivamente mais a fundo em fazer atendimentos, em, em estar ali atendendo as pessoas. Eu lembro que eu sempre, não era brigava, assim, mas ficava ali incomodando as pessoas, dizendo, eu preciso comer, eu preciso almoçar, e todo mundo queria almoçar mais tarde, eu preciso almoçar porque depois eu tenho uma live, porque depois eu vou atender, porque depois... E é como se precisava ter um tempo, é um tempo para essa digestão ocorrer, porque senão não dava certo, ficava, sabe, porque quem tem um processo mediúnico, quem tem um processo de conexão, vamos chamar assim, de conexão, tá? Você tem um processo de conexão, você sabe que os fluidos se movimentam, que tudo ali dentro funciona diferente. E então um médium, por exemplo, às vezes ele tem um pouco mais de gases, né? Ele tem
como é que chama quando a pessoa vai regurgitar, acho que é. Então, tem várias questões que elas aumentam nesse fluxo de conexão, né. Só que a gente ainda está interagindo com uma alimentação, com coisas que elas são um pouco mais pesadas. Então isso ficaria mais pesado para você se ancorar. Até foi bom entrar nesse exemplo, tá, porque o que que acontece? Quando você está quintessenciando, né, é exatamente como ela colocou, não queria só dizer a palavra, arrotos. Quando você está quintessenciando, precisa tudo ser um pouco mais leve, porque a sua energia está quintessenciando, mas, vamos dizer, a alimentação, ela não está quintessenciando, né? Alguém até perguntou da bebida, aqui, ó, a Ana, bebida alcoólica. Eu não gosto, tá? Não consigo gostar do gosto da cerveja. Quando eu era mais novinho, bebia, como qualquer jovem, né? Ia nas festas, fazia aquela função toda. Não consigo, para não dizer que eu nunca bebo, tá? Gosto mais, às vezes, no inverno ali, de tomar um vinho, né, uma coisa assim, mas muito pouquinho. Quando eu vou dar um exemplo, quando tenho uma coisa com a família lá, o pessoal me serve um pouquinho lá, sei lá, de chopp, eu tomo uns golinhos, deixo o copo lá, não consigo ficar naquela coisa de ficar bebendo, sabe? Ficar com um copo, e até eu comentava que achava bem estranho que eu comentava isso, não sei com quem que eu comentei, porque eu sempre esqueço. Eu disse assim, eu não consigo entender, porque quando as pessoas vão se juntar, na primeira coisa que elas pensam é o que cada um vai beber. E daí você chega no lugar, a pessoa pergunta, o que que você vai beber? Né? Como se a gente precisasse sempre estar com um líquido, né? Você sempre está colocando um líquido para dentro. Isso nunca entrou, assim, muito na, na minha cabeça, assim, que todo mundo pensa sempre que bebida vai ter. Não que isso não seja uma coisa que eu acho esquisita, né? Não é isso, mas eu não consigo encaixar isso na mesma forma que eu comentei uma vez na live com vocês que o meu cérebro ele tem uma dificuldade de processar, por exemplo, quando uma pessoa ela está de calça e chinelo. Eu dizia assim, dá como se dá um blackout, porque se ela está de chinelo, é porque está quente para os pés estarem de chinelo. Então e aí ela está de calça, né? Então eu tinha muito problema assim quando tava, por exemplo, em calça eu tinha que botar um tênis, não teria como colocar um chinelo. São coisas que a gente tem, né? Manias, as coisas que nós vamos tendo. Então, essa questão de sempre estar organizando bebida, o que cada um vai beber, o que vai levar, isso, isso sempre me causou bastante estranheza, assim, né? Então, é como se dá uma coisa ali no cérebro que ele não dá o andamento natural da informação, né? Fica ali uma busca de entendimento disso. Mas é isso, tá? O que eu quis dizer, né, é que geralmente quando as pessoas vão organizar, tá, algum encontro, uma coisa, a função toda gira em torno de organizar a bebida, a comida e a bebida. Geralmente assim, e eu nunca fui assim de colocar tanta atenção nisso, né? Eu digo, tá, eles que bebam o que tiver ali. Né? Não, você tem que organizar a bebida, né? O que que cada um vai beber, o que que cada um precisa trazer, né? Então, quando você tem a conversa ali, às vezes vem um convite, né? Vem um convite, ó, tem isso aqui, tal dia, né? Cada um traz o que for beber. Então, isso sempre achei um pouco estranho, assim. Mas voltando aqui, então, o que beber é uma forma de interação social, lógico, né? Lógico, só que é aquela questão, foi colocada assim, foi colocada assim nesse sentido que para ter a interação social tem que ter uma bebida, tem que ter alguma forma ali, e é que nem eu brincava com as pessoas, digo, ó, quando eu nasci já era assim, né? Não fui eu que inventei, então o pessoal segue fazendo assim, né? Segue fazendo assim. Ok? É o kit churrasco. Então, para entender essa questão da energia, né, dei esses exemplos, né, que não precisariam necessariamente ser esses, tá? O importante é você se observar, mas a energia ela tende a subir, ela tende a interagir bastante com a gente, e nós vamos entendendo
como que vai ficando o nosso funcionamento. Uma outra característica, tá? É a gente ter esses lapsos. Eu ia perguntar se alguém está percebendo ou tendo isso, ter os lapsos, tá, de percepção, principalmente de espaço-tempo. O que que é isso? Quando a energia quintessenciada ela interage com a gente, é como se essa navegação multidimensional, que é a coexistência, que nós já fizemos uma live aqui explicando sobre isso, ela também aumenta, tá? Aumenta, fica facilitado esse deslocamento, tá? Que acontece? Então, provavelmente a gente sinta um pouco mais, porque o nosso cérebro, a nossa forma mental aqui, ela não tem isso como usual, vamos dizer assim, tá? Então, lembra aquilo que o cérebro ele tenta encaixar as informações, buscar uma resposta, buscar um entendimento, a gente não tem muito isso, tá? E, e aí isso fica às vezes um pouco mais confuso quando acontece, mas vai tendo isso, e isso vai com o tempo se intensificando, principalmente quando a gente tem essas grandes manchas brancas, tá? As meditações vão ficar mais profundas, tudo. Ó, ontem que estava aquela grande mancha, e essa energia ela segue interagindo ainda aqui, é um ótimo dia para a gente analisar a nossa conexão. Nós vamos entrar já já aqui na nossa conexão com os Kumaras aqui, que nós vamos seguir fazendo com os Kumaras, porque muita gente pediu isso, e vocês avaliem como que vai sendo a conexão de vocês diante de tudo isso, né? Porque tá propícia, tá? Fica mais propícia a energia, tá? Fica mais propícia para toda a atividade, vamos chamar assim, espiritual. Vai tendo outras sensações, como a Sônia comentou aqui, ó, dor de cabeça, náuseas, cansaço, sim. Só que eu vou perguntar para vocês, porque eu sei que quando vocês respondem, né? Quando vocês respondem, exatamente, o Chico comia carne e ser vegano não é sinônimo de evolução, tá? O que a gente vai começar a fazer, tá, é uma alcalinização do nosso corpo. A gente vai tirar a acidez e alcalinizar, essa seria a resposta. Vou dar um exemplo. Não adianta você, por exemplo, não comer carne e comer um monte de outras coisas que vão deixar o seu organismo todo ácido, inflamado, inchado, né? Do que se você come carne e regula essa alimentação com algumas outras coisas, tá? Você vai regulando, porque o ideal é você buscar um equilíbrio diante disso. Agora, sim, a carne, se a gente for buscar entender, ela é um dos alimentos mais demorados para se fazer digestão, é por isso, né? Por isso, tem também a questão animal toda, mas tem a questão ali dele demorar bastante, né, para fazer a digestão, tá? É isso. Deixar o organismo alcalinizado. É isso que nós vamos fazer quando as energias subirem, tá? É isso. Não se preocupem com isso, tá? Se quem come carne está melhor, quem não existe isso. A gente já falou numa série de lives aqui, em várias lives nós já falamos aqui, que não comer carne não é sinônimo de evolução nenhuma, nenhuma. Agora, não, a pessoa não come carne e sai julgando todo mundo, não adianta. A pior coisa que tem é aquela pessoa que não come carne e fica tentando convencer todo mundo a fazer o mesmo que ela, porque para ela, se ela não faz, ela tem que, vamos dizer, ir para aquela bandeira, né? Ah, nós não comemos carne. Eu até digo, eu não sou nada, não sou vegetariano, sou vegano, não sou nada. Eu só digo, eu não como carne e pronto, só. Porque as pessoas perguntam, mas eu não gosto de dizer sou isso, aquilo, porque daqui a pouco você quer comer uma coisa de novo, aí você diz, não, mas agora eu era aquilo, não posso, né, voltar para aquilo, né? Então, tem que ser leve as coisas, tá? Tem que ser leve. Esse é o processo. Agora, até eu esqueci o que eu ia perguntar para vocês que era sobre um sintoma também. Deixa eu ver se eu acho a pergunta aqui de novo. Deixa eu ver. Um pouco mais para cima. Bom, não me recordo o que eu ia perguntar agora, mas era uma coisa que tinha a ver com esse andamento da energia, tá? Era um sintoma da ressonância também.
As pessoas ela vai ser tem que ser um movimento natural, tá, um movimento natural. Exato, a gente tem que estar aterrado também, né, tem coisas que vão nos aterrar, e vai descobrindo, como a Inês comenta aqui, o que vai fazendo bem para você, é isso, tá. Mas nós vamos com o tempo ir nos aterrando aqui, ir nos alcalinizando para ficar mais compatível com a energia quintessenciada. Me perdi no meu próprio lapso aqui. Exatamente, tem horas que a gente não sabe se é realidade ou se a gente está sonhando, o que está acontecendo. Dizem que o café bloqueia a glândula. Não, essas coisas não existem, tá? Não tem como um alimento ele ficar bloqueando, porque assim, ó, a glândula pineal, ela interage com o que é físico aqui no nosso corpo, tá? Mas ela tem conexão com qual chakra? Com o frontal, com o coronário, tá? Tanto a pineal com o coronário e a hipófise com o chakra frontal. O que que acontece diante disso? O chakra coronário, ele faz a conexão com você mesmo, né, com o seu eu superior. Só que ele faz a descida de informações, né? Então, quando o seu organismo ele está mais leve, né, que vamos dizer, você toma café, daí diz assim, ele está bloqueando o chakra coronário, a pineal, né, no caso que foi a pergunta aqui. Mas a sua alimentação toda ela está bastante pesada, o seu organismo todo ele vai trabalhar mais pesado. E é lógico que a informação energética que transitaria ali, ela vai demorar um pouco mais, né? Vai demorar um pouco mais para ir acontecendo. Então, assim, a gente precisa buscar exatamente isso, o equilíbrio, tá? Se você tomar uma jarra de café por dia, aí a gente poderia dizer, ó, sim, isso prejudica. O flúor, que tem bastante gente perguntando, não prejudica só a pineal, ele prejudica o nosso sistema. Tem componentes ali que não fazem bem para o sistema. Agora, eu não sou especialista nisso para dizer em doses, né? Para dizer assim, ó, pessoal, infelizmente a gente está com doses altas, doses baixas disso, aí foge aqui da minha alçada. Mas tem várias questões, várias coisas que a gente ingere aí, que elas tendem a ser modificadas, tá? Porque o nosso corpo ele não tem uma compatibilidade adequada com várias das coisas que a gente está utilizando. Mas não é vamos dizer, o intuito da gente conversar aqui, mas a pineal ou qualquer outra glândula, quanto mais, né, mais pesado tiver a nossa energia, quanto mais a gente tiver nessas faixas, aí vai ser difícil de todas as glândulas funcionarem, de todas as glândulas funcionarem na sua melhor versão, tá? Então vamos lá, que a gente vai, inclusive, fazer a parte aqui onde a gente vai para os chakras transcendentais, que nós colocamos ele num alinhamento de funcionamento, ok? Vão buscando um local confortável, onde você fique confortável, e a gente já vai iniciar aqui também, tá? Já vamos iniciar. A gente teve todo esse problema de som, pode deitar, cada um pode ficar como preferir, tá? Só me sinalizem se vocês estão me ouvindo, se conseguem me ouvir bem. E aí a gente, a gente já vai iniciar aqui. Ó, vi primeira vez participando, seja bem-vinda. Tudo certo? Então tá. Então vamos lá. Busquem uma posição confortável, fiquem em relaxamento, que a gente vai iniciar então o tratamento aqui de hoje. Ok? Iniciando então a grande invocação da grande fraternidade branca, que é nada mais também do que os próprios Kumaras. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz
as mentes dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens. Que o Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e aqui servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e mure-se a porta aonde mora todo o mal. Que a luz, o amor, o poder e a paz restabeleçam o plano de Deus sobre a terra. Do centro da vontade e do poder, que o propósito do Rei seja o propósito de todos os homens. Do centro da sabedoria e do amor, que a obra dos grandes seres seja o serviço entre todos os homens. Do centro da inteligência e da luz, que o verbo do Cristo seja ouvido e atendido, e que o espírito de cooperação una a todos os homens. A era da redenção chegou, que o cavaleiro soerga a espada, e que o plano de Deus se realize, espírito de cooperação. Vamos agora para o manto de proteção de Arcanjo Miguel. Em nome da divina presença Eu Sou, eu invoco aqui e agora o manto de proteção de Arcanjo Miguel, para que eu seja envolvido na sua proteção divina. Peço que Arcanjo Miguel e seu exército de luz estejam comigo durante este dia, zelando pelo meu campo vibracional e minhas pegadas energéticas. Que se forme em minha volta um escudo de proteção, ativando o meu Merkabah de luz, para que eu possa manifestar a minha verdadeira essência na Terra. Também peço que sejam limpos todos os miasmas geradores de baixas frequências, para que a verdadeira luz inunde o meu ser. Eu sou a luz que mais brilha. Eu sou a essência do Cristo manifestada. Eu sou o Eu Sou. Está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos respirando então. Nesse momento, nós vamos iniciando junto com as egrégoras, com os seres da Ordem dos Kumaras, as ativações dos nossos chakras transcendentais, tanto superiores quanto os inferiores. Essas ativações, elas colocam os nossos chakras num estado de alinhamento e funcionamento contínuo. É uma interligação entre eles, ativando também a energia, pelo que nós conhecemos e chamamos como Kundalini, conectando o canal do Antakarana com o nosso chakra cardíaco, informação, o diamante de 144 faces. Isso estabelece uma conexão entre céu e terra, onde nós ficamos num completo alinhamento, num completo abastecimento de energia e no nosso melhor funcionamento. Nesse momento, essas ativações dos chakras transcendentais trazem esse alinhamento energético. Depois, nós vamos trabalhar a questão da potência em cada um. Respirem, percebam como que vocês vão sentindo estas ativações dos chakras transcendentais, percebam como a sua energia ela flui, se você vê alguma diferença, alguma percepção em relação a isso.
E nós já vamos adentrando junto com as equipes de Raio Azul, ancorados por Arcanjo Miguel, Comando Ashtar, que vem nos auxiliar com questões como contratos de alma, implantes, hologramas, conexões energéticas, drenagens de energia, o ambiente onde residimos. Tudo isso eles vêm nos auxiliar. Respire, coloque as suas intenções. Já vamos nos aproximando também com as equipes de Chama Violeta, trazendo as energias de Saint-Germain, Kuan-Yin, que vem nos auxiliar também com algumas resoluções, alguns tratamentos, equilibrando os nossos elementos da natureza, equilibrando o nosso ego, as nossas emoções, nossas memórias, resgatando os nossos fractais que possam estar perdidos, vibrando em realidades paralelas. As informações, o trânsito de informações do nosso Akasha. As heranças que a gente traz da nossa ancestralidade. Tudo isso que eles conseguem nos auxiliar. Peça, você será atendido, colocando a sua intenção. Respire e perceba apenas como você vai se sentindo. Nós vamos recebendo agora também um tratamento nas regiões psicossomáticas. São as regiões do nosso corpo físico onde somatizam as derivações de todo agregado espiritual. Emoções, pensamentos, sentimentos. Esse trabalho, esse atendimento que eles nos oferecem, alivia toda a carga energética nesses centros, nesses pontos, reverberando também no nosso corpo físico. É normal, às vezes, a gente sentir vontade de chorar, sentir emoções, estar demasiado emotivo. Não segure, deixe o fluxo acontecer naturalmente. Apenas se entregue para receber
estas bênçãos, respirando. Agora nós vamos para o tratamento frequencial. Esse tratamento ele ocorre nos nossos centros de energia, nos nossos chakras. Às vezes, os nossos chakras eles necessitam de trabalhar em potência para que as curas possam acontecer. A potência ela se atinge com a frequência adequada em cada centro de energia. Então nós vamos iniciar agora estas ativações. O chakra coronário trabalha na frequência de 963 Hz. O chakra frontal na frequência de 852 Hz. O chakra laríngeo em 741 Hz. O chakra cardíaco em 639 Hz. O plexo solar em 528 Hz. O chakra umbilical em 417 Hz. E o chakra básico em 396 Hz. Junto com as equipes espirituais, a gente tem estas ativações, cada aquelas que se fazem necessárias. Com isso, nosso sistema ele está alinhado e trabalhando na sua potência adequada. Respire. Observe como você se sente. E nós vamos nos preparando também para o encaminhamento e a ativação através das câmaras de cura. As câmaras de cura, elas possuem algumas tecnologias, indução genética, refazimento, modulação. Todos nós, quando vamos para as câmaras, a gente fica no tratamento. É diferente para cada um, conforme a necessidade de cada um. Nesse momento, então, agradecemos a Ordem dos Kumaras, Comando Ashtar, Comando Santa Esmeralda, Comando Santa Ametista, nossos eus superiores, nossa mônada, todos os seres que aqui participam, que nos auxiliam. E nesse momento pedimos amparo para que nos encaminhem e ativem os tratamentos nas câmaras de cura, através da bênção e proteção junto à Ordem dos Kumaras. Gratidão, está feito, está feito, está feito.
Respire profundamente. Tente observar também como você se sente agora com estas energias. Observem principalmente o corpo físico, as sensações no corpo físico. É isso que eles dizem aqui. A gente pode sentir, dando exemplos, pequenas pontadas, pontadinhas, agulhadas, calor, frio, suar, espasmos. É diferente para cada um, mas isso traz uma validação que você está sendo tratado, em busca das suas curas, lembrando que todas as informações, elas vêm sempre de você mesmo. Tudo já está em você. Aqui a gente tem só um auxílio para organizar tudo isso. Respirando. Nós já estamos nos encaminhando para a finalização. Não saiam da live antes da gente finalizar, tá? A gente precisa fechar aqui as proteções e o campo de energia. Respire. Nesse momento, então, nós vamos agradecendo essas equipes espirituais, a Ordem dos Kumaras, a todos que participaram junto com a gente, solicitando que sejam desfeitos os mecanismos de proteção aqui utilizados e também desconectada toda a energia envolvida, onde cada um permanece apenas com o que é seu. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Agora sim, respirem e aos poucos vão retornando para o aqui, para o agora, o seu espaço-tempo. Espreguiça, dá uma olhada no ambiente ao redor. E quem puder, relate para a gente como que foi, como que você está se sentindo nesta experiência. Deixa eu ver aqui. Chorou bastante, a Daniele. Oi, que emoção. Deixa eu ver aqui. Senti calor e formigamento. Uma agulhada no pescoço. Às vezes a gente comenta sobre isso porque às vezes dá isso, né? Mas geralmente é leve. Tô super bem, paz e luz. Que mais? A Elza diz não sentir, não tem problema, Elza. Às vezes a gente não sente nada, mas nós estamos sendo tratados grandemente, tá? Não se preocupe, não precisa sentir nada, tá? Então, mas confiar que as curas, os processos, eles vêm pra gente. Ok? Um quentinho muito bom no corpo todo. Ó, tem várias pessoas dizendo que o corpo todo esquentou. Pernas ficaram inquietas, normal também. Espasmos é normal, a gente comentou ali, porque é normal, tá? O espasmo, ele tem a ver com desprendimento do corpo físico, então é normal ter esse espasmo. Calor no rosto. Então é isso, pessoal. A gente queria agradecer aqui todos que participaram, todos que vão participar depois, tá? Isso eu não tinha comentado, mas eu vou comentar até para quem vai participar depois, tá? Sempre quando a gente entra aqui num tratamento coletivo, e mesmo individual, mas aqui a gente está falando desse nosso que é coletivo, a gente não pode sair no meio sem fechar os campos de energia, tá? Não dá para fazer isso. Então,
vamos dizer, caiu a conexão, deu alguma volta lá para depois você pegar a parte para fechar a conexão de energia, tá? Porque senão a gente fica com o nosso campo aberto. Embora a espiritualidade aqui, a gente acredita que eles acabem fechando isso, né, de alguma forma, mas para a gente ter toda essa certeza, né, que a desconexão da energia, tudo, a orientação que a gente dá aqui, fiquem até o final, depois que a gente finalizou isso, aí sim, aí cada um pode seguir, tá bem? Então, eu queria desejar uma excelente semana para todos, que a gente tenha uma semana de bastante luz, de bastante energia, de bastante quintessência, como a gente estava trazendo aqui, e nós vamos nos vendo por aí. Um grande abraço e até mais.